Fala pessoal, hoje eu vou explicar rapidamente para vocês a origem da profissão de barbeiro e a origem das barbearias modernas, como a gente conhece até hoje. Então a profissão de barbeiro, ela surgiu ali na época do Egito e era uma profissão que era feita por artistas. Na Grécia também, então era uma expressão artística. O barbeiro ele criava o corte de acordo com o cliente ou a pessoa que estava trabalhando em cima ali. Em 1461, como eu já expliquei no vídeo do Barber Pole, criou-se essa barbearia moderna que a gente conhece até hoje. Na Europa existem várias vertentes de barbearia também, mas existem os barbeiros que seguem essa linha mais primitiva da barbearia, que são barbeiros mais artísticos. Então eles criam completamente os seus cortes e trabalham em cima mais ou menos da necessidade do cliente, mas sempre expressão artística. Então os clientes procuram esses barbeiros por causa do trabalho que eles fazem. Mas existem também as barbearias prestadores de serviço, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil surgiu bem antigamente essas barbearias prestadores de serviço e até recentemente ainda eram as únicas que tinham por aqui. Com essa chegada das barbearias internacionais, a gente teve as barbearias europeias, que são focadas nesse estilo artístico, e as barbearias americanas, que já tem um padrão mais ou menos de corte, os cortes ali, os barbeiros aprendem mais ou menos aquele corte específico, que tem um nome e tudo mais. As barbearias europeias que vieram para o Brasil, como é aqui no meu caso, são barbearias que seguem uma expressão artística. Então, o que acontece? O cliente traz uma referência, a gente analisa essa tendência e refaz esse trabalho aí com a nossa assinatura, né? Nossa expressão artística. São dois tipos de barbearia, falando da americana e da europeia, mas também tem aquela barbearia padrão, as mais antigas que a gente conhece, não tem nada de errado com elas, são barbearias que prestam um serviço, então entendem mais a necessidade do cliente, só que são uns cortes mais diferentes, né? Esses cortes mais trabalhados, como a gente tem hoje, os degradês, como a gente chama aqui no Brasil, são cortes internacionais, tanto os americanos quanto os europeus. Mas os europeus, eles têm uma característica mais rústica do corte. São cortes assim mais práticos, mas existem os cortes mais trabalhados também. Mas sempre esse tipo de corte, não na sua obrigatoriedade, mas é muito legal quando você usa pomada. Eu vou explicar sobre pomada também no próximo vídeo, para vocês entenderem um pouco mais, mas faz toda a diferença. Corte é uma coisa, penteado é outra. A pomada vai trabalhar em cima do penteado, o corte pode ter inúmeros penteados. Então essa é a barbearia que a gente segue aqui, uma das vertentes. Infelizmente é uma barbearia que aqui no Brasil não pegou muito. Os brasileiros eles gostam das coisas que sejam feitas do jeito deles. Então eu sou um dos poucos aqui na cidade que segue essa linha e eu sigo à risca. Eu não faço a tendência americana, só a europeia.